Todos são bem-vindos a essa nossa viagem a Roma. Para quem não sabe do que se trata, nos terceiros domingos, e eu vou explicar porque estou aqui hoje, nos terceiros domingos de cada mês, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. E cada capítulo, por enquanto tem dado certo, nós falarmos um capítulo por domingo. Então, cada terceiro domingo, nós estamos aqui estudando e nós brincamos falando que vamos fazer essa viagem a Roma, né? É sempre gostoso conhecer a razão, as primeiras pessoas, os primeiros ouvintes, por que ela foi escrita, né? E hoje a temperatura em Roma, lembrando que estamos no verão europeu, inverno no Brasil, na América do Sul, mas o verão europeu. Então lá está em torno de 32 graus e 19 graus, uma temperatura um pouquinho mais quente, né? Não é o verão de 40 graus que pode chegar, mas 32 graus já é uma temperatura bastante quente, né? E essa é a temperatura lá em Roma. Eu queria saudar, bem-vindo o pastor Marinaldo e a esposa Esther. Bem-vindos, que Deus abençoe. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Se o irmão quiser trazer também uma palavra breve, que seja uma saudação, né? Vamos lá então. Mas está em casa. Aqui também é a sua casa, porque somos todos filhos do mesmo Pai, e essa também é a casa do Pai, como é também lá. Que Deus nos abençoe. Amém? Então, antes de começar a falar, hoje seria o capítulo 4, mas eu quero retroceder um pouquinho, lembrando que é uma carta, e uma carta não estava dividida em capítulos, né? Foi uma carta só escrita. Quando nós lemos uma carta, nós lemos a carta inteira, né? Então eu queria retroceder um pouquinho só para a gente relembrar do que estava sendo falado então na carta. Abra sua Bíblia em Romanos 3, do 21 e diante. Hoje eu abri mão das tecnologias e deixei tudo aqui no papel, escrito no papel inclusive. Romanos 3. Eu queria lembrar que para os irmãos que, conforme tem sido falado nos estudos, Paulo, quando escreveu essa carta, ele ainda não havia estado em Roma, então ele não escreveu por ter conhecido os irmãos. Os irmãos que estavam em Roma, eu sempre esqueço, foi o cunhado? O primo. O primo do Alberto fez um estudo sobre a vida de Paulo e ele me emprestou esse estudo e tem informações riquíssimas. Eu queria honrar quem honra. Qual o nome dele? Slay. Pastor Slay. Pastor Slay, se estiver nos assistindo, Deus abençoe sua vida. Estou vendo a apostila, muito boa a apostila. Estou usando algumas informações que eu tirei de lá. Que Deus abençoe a vida do pastor Slay, primo do Alberto. Eu já falei que o Alberto pode trazer essa apostila e explicar toda ela para os irmãos, que é muito rica mesmo, tem muita informação interessante lá. Paulo não havia estado em Roma, ele não conhecia os irmãos de Roma. Há grande chance, probabilidade muito grande, dos irmãos que estavam em Roma terem estado no dia de Pentecostes, onde houve aquela manifestação de línguas que cada um entendia na sua própria língua, um milagre de Deus. E de lá, muitas pessoas, Deus usou essa estratégia para que você vai entender em grego, você vai entender em aramaico, você vai entender em diversas línguas, e cada um vai sair daqui e levar essa mensagem, né? Eu tinha falado já na outra vez, era como aquela conferência da ONU, que cada um usa um fone, e o preletor está falando em russo e ele está entendendo em espanhol aqui. Existe um tradutor. Aconteceu mais ou menos aquilo naquela época. Então, os irmãos de Roma provavelmente teriam se convertido naquela ocasião, do dia de Pentecostes. Existiam judeus em Roma. O imperador Cláudio, na época, expulsa os cristãos de lá porque eles estavam tendo... expulsa os judeus de lá porque eles estavam tendo uma rixa entre os judeus convertidos e os judeus que não eram convertidos. Então o imperador falou assim: vocês vão brigar na terra de vocês, sumam daqui.
E nesse conflito sobraram alguns gentios, nós, que não eram de linhagem judaica, que não tinham se convertido, mas que eram gentios. Então o contexto da cidade era esse. Existiam os gentios que estavam ouvindo o evangelho através dos judeus convertidos. Existiam os judeus que não eram convertidos, que estavam em conflito com os que eram convertidos. E esse era o contexto. Por isso que Paulo, quando ele escreve a carta, ele fala muito sobre a questão da circuncisão e a incircuncisão que nós falamos no capítulo 3. Ele fala bastante sobre isso para ficar bem claro. Deixar das diferenças religiosas, deixar das diferenças culturais e que a sua fé seja firmada. São 9h15, vamos lá. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Não existe. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é apenas dos judeus? Ele também não é ele não é o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Como o Diego falou na sexta-feira, a lei serve para lembrar, para dar um preceito de moral. Preceito de moral tem a ver com a maioria. Quando a gente fala assim, você não tem moral para falar isso. A moral, a origem da palavra moral, tem a raiz dela na maioria. Um conceito que rege a maioria. Para vivermos em comunidade, quem vive aqui em apartamento? Sabe que existem algumas regras dentro do apartamento, dentro do condomínio, não é? Não pode fazer barulho. Se você quiser usar o salão, você tem que avisar com antecedência, para não virar a casa da mãe, ela mesma. Existem algumas regras. Então a lei foi colocada para a maioria poder conviver de forma decente. É que se hoje a gente colocar o que a moral está dizendo hoje para a gente fazer, a gente vai sair roubando o banco, matando, batendo, né? Hoje a maioria mudou a forma de pensar. Mas naquele contexto, a maioria, a moral era outra. Era um princípio para vivermos em união, em paz, em amor, em igualdade social. Esses eram os princípios, né? Você não mata, você não adultera, né? Esses são os princípios. Você ama a Deus sobre todas as coisas. Jesus depois resumiu isso. E ao próximo como a si mesmo. Se você não enfia uma faca nas suas costas, você não vai fazer isso com o outro. Se você não gosta que fale mal de você, você não vai falar mal do outro. Ame o outro como você se ama. Esse era o princípio. Então esse era o contexto. Romanos capítulo 4. Deixa eu abastecer.
Romanos capítulo 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que está dizendo? Se Abraão, se quiser ficar olhando para a Bíblia, também pode olhar, fica à vontade. É que eu vou lendo e vou comentando algumas coisas. Se Abraão fosse se gloriar pelas suas obras, ele até poderia se gloriar, mas, Paulo fala, não diante de Deus. Diante dos homens, se você quiser entrar nessa, pode até entrar. Diante de Deus, não há hipótese, como diziam os portugueses, não há hipótese. Mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso foi creditado como justiça. Esse texto está lá em Gênesis 15, 6. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Você trabalhou, você ganha. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Quando ele cita aqui, quando você não trabalha, mas você confia, ele está dizendo assim, mas você que não está se baseando na lei, mas você confia, isso é acreditado como justiça. Dizendo que a fé é mais importante do que até mesmo a obediência à lei. Mas ele segue, nós vamos entender isso. Davi diz a mesma coisa, versículo 6, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça independente de obras. E aí o texto é de Salmo 32, 1 e 2, diz assim, como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujo pecado são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Está falando das qualidades, das propriedades do Senhor em relação ao homem pecador. Então isso não é o mérito do homem, é o mérito de Deus. É Ele que nos amou. Mais para frente, eu não quero abrir muito, nos outros capítulos ele fala sobre isso. Se é provável que se alguém falar assim, nós hoje, domingo de manhã, vamos matar o Papa Francisco. Para nós não matarmos o Papa Francisco, alguém tem que morrer no lugar dele. Quem de vocês gostaria de morrer pelo Papa Francisco? Ninguém? Ninguém? Alguém? Voluntários? Vai acontecer agora, meio-dia, dá tempo de você comer alguma coisa, sua última refeição e morrer pelo Papa. Alguém gostaria? Mas no texto, lá na frente, a gente vai estudar nas próximas reuniões, fala, provavelmente alguém até morreria por alguém justo, se é que o Papa é justo. Para mim, uma boa pessoa, até então. Até a página B, uma boa pessoa. Pelo que eu conheço, uma boa pessoa. Provavelmente alguém até se levanta, não, eu sou uma encrenca mesmo, deixa eu morrer por ele, vai, fica vivo você, porque você está fazendo melhor coisa do que eu, então, pode ser que exista alguém que faça isso, só que ninguém, eu não faria, eu prefiro ver o meu filho crescer, acompanhar o crescimento dele, viver com a minha esposa, né? Eu prefiro isso, mas pode ser que alguém fale, ó, eu quero morrer por ele. Mas aqui depois no texto fala assim, mas Deus entregou o seu Filho para morrer por aqueles que não eram justos. Se por um justo já tem dificuldade de alguém se manifestar, imagina alguém morrer por alguém que é injusto. Vamos voltar. Essa manhã nós vamos matar um estuprador, um ladrão, um político. Alguém quer morrer por ele? Não, pode matar. A lei fala isso quando a gente vê algumas notícias assim, olha, Deus que me perdoe, mas eu tenho dificuldade com estuprador. Pedófilo. Ela fala. E é difícil. Quem fala assim, olha no olho de um pedófilo e fala assim, olha, beleza, está perdoado, eu vou morrer por você, fica em paz aí que eu vou morrer. Só Jesus. E o amor de Deus é para eles também.
Mas nós vamos falar isso numa outra. Alguém morreria por alguém justo? Pode ser. E alguém injusto? Alguém morreria? Não. Sim, Jesus morreu por nós, injustos, que somos injustos. Ah, mas eu estou aqui domingo de manhã. Mas nós somos injustos. No texto, no capítulo 3 fala, não há um justo sequer. Nós lemos isso na reunião anterior. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Antes ou depois da religião? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça que tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o Pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, que é igualmente o Pai dos circuncisos, e não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Lembram da história de Abraão? Paulo traz essa lembrança maravilhosa. Deus fala para Abraão, então, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Se Deus falasse isso para nós hoje, olha, Lê, nós vamos sair desse lugar e nós vamos para o lugar onde Deus vai nos mostrar. Então vamos nos desfazer de tudo que nós temos e Deus proverá. É difícil falar isso, mesmo falando de um país como o nosso, que dá vontade de sair, mas é difícil, porque eu não sei para onde eu vou. Não, você vai para a Síria. Não, você vai para o Canadá. Eu gostaria de morar no Canadá. Frio, você não ouve falar de nada lá, de política, de ladrão, de nada. Parece que é um pedacinho do céu, na minha opinião. Eu nunca fui, mas parece. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Larga tudo. Mas e o Davi? Como é que eu vou viver sem o Davi? Larga o Davi, esquece o Davi. Mas e a Vilma? E o Marcelo? E o Alberto? E a Vitória? Você vai sair e vai para o lugar que eu te mostrarei. E você vai ser pai de uma nação. Mas eu tenho 75 anos. Mas você vai ser pai de uma nação. Deus, eu tenho 75 anos. Você vai ser pai de uma nação. Peraí, Deus, desculpa, eu acho que Deus está... Deus, eu tenho 75 anos. Mas ele foi. E sabe quanto tempo demorou para acontecer isso? 24, 25 anos. Ele foi pai aos 100 anos de idade. Mas ele creu. E é aí que está a vitória. É aí que está a vitória. Ele creu. É aí que muda tudo. Você recebeu uma palavra... Desculpa a minha indiscrição. Quem tem 75 anos de idade hoje aqui? Ninguém perto disso? Mais? Opa! Vou fazer 80. Eu também vou fazer. Todos nós vamos fazer 80. Se Deus quiser, né? Eu farei 80. O Tony fará 80. Talvez nenhum de nós aqui estará mais para ver isso, mas ele fará 80. Talvez, ele estará. Já pensou os dois velhinhos? O pastor falou que a gente ia fazer 80, nós fizemos. Está gravado. Imagina, vocês serão mãe de uma nação. Peraí, Deus. E Abraão acreditou.
Sabe que o judeu, ele tem a prática de circuncisão, como já foi falado, porque aquele ritual da circuncisão, de cortar uma parte, uma pele do seu órgão, é uma tradição que significa, simboliza uma pureza diante de Deus. E essa prática, para os judeus, acontece no 8º dia de vida. Então nasceu o judeu, no 8º dia de vida, eles falam assim, nós vamos cortar um pedacinho da pele, daquela pele, ok? Ninguém está escandalizado com isso, ok? Todo mundo tranquilo? E aquilo é uma cultura. Está certo, está errado? Não sei, é cultura deles. Sabe quando aconteceu isso com Abraão? Para os judeus, ao 8º dia de vida. Para Abraão, sabe com que idade ele fez esse ato? Com 100 anos de idade. Mas ele creu em Deus antes disso. Aos 75 anos, ele creu. Sabe o que isso tem para nos dizer hoje? Que muitas coisas que não são visíveis, aparência de religião, está acontecendo em nós, ou nos que estão à nossa volta. E essa é, eu acho que a mensagem dessa aplicação para nós. Tem coisas que não aparece que está acontecendo. Não, mas ele não é judeu, ele não é circunciso, ele é incircunciso, ele não está dentro da prática da nossa religião. Mas ele, há 75 anos atrás, 25 anos atrás, ele já estava crendo, já estava acontecendo o processo. Então, talvez de nós hoje, nós temos algumas situações que falam assim, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, não está acontecendo alguma coisa. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo, Alberto. Ah, mas não estou vendo o sinal da religião acontecer. Mas pode ser que a sementinha já está lá, geminando. Embora os resultados ainda não nasceu o fruto daquilo, mas a sementinha está secando lá e ela está abrindo, e daqui a pouquinho aparece um brotinho. Aí vem a esperança. Então a mensagem para hoje é essa. Sabe por que a gente usa, Rodrigo? Por que a gente usa cinto de segurança? Ninguém ouviu de novo, mais alto? Para proteger contra algum acidente. Mas se eu fizesse essa pergunta por escrito e entregasse para os irmãos, alguém ia escrever assim: eu uso cinto para não tomar multa. Está aqui, pastor, está aqui a resposta. Para que você usa cinto? Para não tomar multa, porque a multa está cara, vou tirar a ponta da carteira, depois ter que ir no Detran. É para isso que eu não uso cinto. Como é que chama o cinto? Cinto de segurança, não é cinto anti-multa. Irmãos, temos que usar o cinto anti-multa a partir de agora. Porque a multa pesará no bolso dos irmãos. É o cinto de segurança, ele serve para te proteger. No caso de acidente, você tem mais chances de sobreviver. É para isso que usa-se o cinto de segurança. Mas muitos cumprem a lei para não tomar multa. Eu sou um religioso para não ser multado por Deus. Não, esquece isso, Deus não vai te multar. Você tem que ser cristão, ter uma religião. A religião significa, a origem da palavra é religare, religião, religare, conexão entre você e Deus. A religião serve para você se conectar com Deus.
Então eu sou religioso para me conectar com Deus, não para não tomar multa. Eu sou cristão e eu venho aqui, e eu sou cristão lá fora também, porque eu estou conectado com Deus. Nós estamos aqui reunidos porque estamos conectados com Deus. E já que está todo mundo conectado com Deus, está todo mundo perto de Deus, está todo mundo perto um do outro também. É por isso que estamos aqui. Amém? Vamos voltar. 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa que seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz ira. E onde não há lei, não há transgressão. Lembrando mais uma vez do que o Diego falou, a lei serve para nos dar alguns parâmetros para nós. Mas o parâmetro sem a crença, sem estar consciente do que estou fazendo, é só uma regra. Eu só uso o cinto para não tomar multa. Não é isso. Isso é só um parâmetro para você se prevenir. O efeito principal é para você não se acidentar, ou se acidentar, não morrer. Não é para você não tomar multa. A lei só existe para você estar dentro de um padrão normal, lógico, saudável. Amém? 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e clama à existência coisas que não existem como se existissem. É o que eu disse. Mesmo que a gente não esteja vendo as cadeiras cheias, as pessoas que vão encher essas cadeiras estão se enchendo da presença de Deus, mesmo que a gente ainda não esteja vendo elas aqui. Mas como isso acontece? Acontece por sua culpa, por você abrir espaço para o Espírito Santo trabalhar em você e através de você. Então eu vou repetir: as cadeiras ainda não estão cheias, mas as pessoas que encherão essas cadeiras estão sendo cheias do Espírito Santo. Mesmo que eu e você não esteja vendo isso, o fruto vai vir o fruto. Tenham paciência, pela fé. Mas eu tenho 75 anos. Não, mas ela é de outra religião. Não, mas ela já está desacreditada. Não, mas ele não gosta de igreja. Que ele acha isso terrível, uma babaquice. Calma. Deus está trabalhando em nós e através de nós. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porém contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência disso, isso foi creditado como justiça. As palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para ele, mas também aos irmãos da comunidade Deus é a Palavra.
da comunidade, como que chama lá, pastor? Ungidos do rei, não só para esses, mas para eles também. Deus, a palavra, ungidos do rei. As palavras lhe foi creditada, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém, queridos? A religião, às vezes, limita o que Deus está fazendo. O Luizinho, semana passada, falou aqui sobre os religiosos, os teólogos, querendo saber se Adão tinha umbigo. Sabe para que serve o umbigo? Para que serve o umbigo? Quando o bebê está dentro da barriga, ele é alimentado pela comida da mãe, pelo cordão umbilical, umbigo. Adão, quando estava na barriga da mãe, Adão tinha umbigo? Irmãos, vamos fazer aqui um pleito, vamos decidir porque essa é muito importante para nós sabermos a base teológica para saber se Adão tinha umbigo ou não. Te interessa isso? Quem quer saber se Adão tinha umbigo? Você quer pôr um piercing no umbigo de Adão? Quer fazer o quê? Alguns teólogos discutindo se nós somos, como chama? Calvinistas ou arminianos. Irmãos, o que nós somos? Uns dizem que nós somos assim, porque o texto diz assim, outros dizem que nós somos calvinistas, arminianos. Eu estou em dúvida entre essas duas. Aí Deus fala assim, mas tem outra coisa que eu também sou, tem outra coisa que eu também sou, tem outro aspecto de mim que você não conhece, tem outro aspecto que você não chegou lá, tem aspectos que estão ainda obscuros, que você não consegue ver com seus olhos. Vocês querem discutir isso? Eu sou tudo isso aqui, aquilo que você não vê, aquilo outro. E você quer me colocar dentro de um quadrado desse tamanhinho? Eu sou Deus. Nem ali ele coube dentro de um quadradinho. Ele é maior que tudo isso, muito maior. E o que melhor podemos fazer é acreditar nele, que ele está fazendo, mesmo que os nossos olhos ainda não vejam o raminho saindo ali da terra, ou mesmo que a terra já esteja seca. Ele é que faz acontecer e nós temos que crer nisso. Amém? Pai amado, nós te louvamos nessa manhã, porque nós cremos em Ti. E porque, Senhor, mesmo que a gente não veja os resultados dessa nossa fé, nós sabemos que ela está produzindo alguma coisa em nós e através de nós. Nas pessoas que estão aqui dentro e nas pessoas que não estão aqui dentro ainda. Pai amado, que o Senhor venha nos fortalecer em fé e que a gente possa acreditar no Senhor e acreditar que o Senhor está fazendo algo, como sempre, sobrenatural em nossas vidas. Porque no que depender de nós, pouca coisa pode acontecer, mas nós cremos no sobrenatural que o Senhor pode fazer. Nós dependemos de Ti, Te amamos e colocamos nessa manhã a nossa confiança em Ti, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém?